Bom dia, bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu vou começar aqui a live. Hoje eu quero começar a fazer, a partir de agora, né? Eu quero começar a fazer orações da manhã e orações da noite, né? Orações da manhã e orações da noite. E de manhã eu quero fazer a oração da manhã um, junto com a reflexão que eu faço diariamente, né? Que eu faço a de segunda a sábado, né? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu tirei essa oração da manhã do site de um mosteiro, né, de um site de um mosteiro que é para, principalmente eu pessoalmente, fazer. Eu estou sentindo que eu devo começar a fazer, que eu devo começar a orar mais. Então, vamos lá, né? Jesus, José e Maria, meu coração vos dou e minha alma. Meu Deus e Senhor, em quem creio e espero, a quem adoro e amo de todo o meu coração, dou-vos graças por me terdes criado, remido, feito cristão e conservado nesta noite. Ofereço-vos e consagro a vossa honra e glória a todos os meus pensamentos, palavras, obras e trabalhos, com a intenção de lucrar todas as indulgências concedidas que aplico em sufrágio das almas do purgatório, especialmente dos que sejam mais do agrado de Maria Santíssima e de minha particular obrigação. Humildemente vos peço perdão de todos os meus pecados e me pesa no íntimo do meu coração de ter vos ofendido. E pelo merecimento de Jesus Cristo e da Virgem Santíssima, suplico-vos, me deis graça para nunca mais vos ofender. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, quem foi concebido ao poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Virgem e Mãe de Deus, entrego-me por vosso Filho em honra e glória de vossa pureza. Ofereço-vos minha alma e corpo, potências e sentidos, e vos suplico que me alcanceis a graça de não cometer jamais nenhum pecado. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Anjo santo de Deus, que sois meu zeloso guardador, pela piedade divina, iluminai-me, guardai-me, regei-me e governai-me. Amém. Meu Deus, eu vos ofereço esta obra, dai-me vossa santa bênção. Dai-me paciência, meu Deus, e aceitei este trabalho
e aceitar este trabalho que agora me aflige em satisfação de meus pecados. Bendito seja Deus, seja tudo por Deus. Oremos. Infundi, Senhor, como vos suplicamos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte da cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar, e a puríssima e imaculada conceição da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe e Senhora nossa, concebida sem mácula de pecado original, desde o primeiro instante de seu ser natural. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos começar agora a reflexão, né? A reflexão da Bíblia, e eu acho que eu coloquei errado. Não coloquei, deixa. É aqui mesmo. É oração confiante de um inocente. Javé, faz-me justiça, pois tenho caminhado na retidão. Confio em Javé, não hei de vacilar. Javé, sondai-me e põe-me à prova. Testai no fogo o meu coração e minha mente. Vossa bondade está diante de meus olhos, e em vossa verdade tenho caminhado. Não vivo em companhia de homens falsos, nem ando com gente mentirosa. Detesto o convívio dos maus. Não fico no meio dos ímpios. Lavo na inocência minhas mãos, e andarei ao redor de vosso altar, Javé, para fazer ressoar ações de graças e proclamar todas as vossas maravilhas. Javé, gosto da casa onde morais, e do lugar onde residir vossa glória. Não arrastei minha alma junto com os pecadores, nem minha vida com os sanguinários, pois nas mãos deles está a perfídia, sua mão direita está cheia de suborno. Quanto a mim, é reto o meu caminho, resgatai-me e tende misericórdia. Meu pé está firme na retidão, nas assembleias, bendirei a Javé. Então, nesse salmo aqui, Davi, ele fala sobre as amizades, né? Sobre as amizades. Quando a pessoa se converte, não adianta a pessoa. É porque é assim. É porque é assim. Quando você tem amigos que não seguem a Deus, falando dos homens, né? Dos homens. O que é que a maioria desses amigos vão puxar para você? Eles vão puxar bebedeira e eles vão puxar mulheres. Eles vão puxar mulheres. Eles vão tentar lhe induzir a achar mulheres e a beber. E alguns, quem sabe, até se drogar, né? Então, obviamente, quando não há uma conversão entre os amigos, vai aquela frase de má companhias corrompe bons costumes, é de fato uma coisa verdadeira, né? Se a pessoa continuar nesse caminho com esses amigos, ela vai acabar se corrompendo, né? Ela vai acabar se corrompendo e nessa corrupção ela vai perder a graça de Deus, né? E perdendo a graça de Deus, perde o céu e perde todas as suas consequências, né? E então é assim, né? Que quando a gente, principalmente a gente casado é um perigo enorme a gente ter amigos que não convém. E não convém, porque, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer? Porque a consequência é mais grave. Às vezes você tem filhos, às vezes você tem esposa, tem filhos, né? E dependem, de certa forma, da família estar unida para poder seguir em frente no caminho de Deus, né? A família tem que se manter unida. E dependendo das amizades, a pessoa não consegue.
A pessoa simplesmente não consegue, né? Então aqui fica o alerta de Davi, né? Assim, com relação às amizades, é, é meio complicado, né? Aí ele segue em frente aqui, né? Confiança em Deus nos perigos. Javé é minha luz, minha salvação. De quem terei medo? E Javé quem defende minha vida. A quem temerei? Quando me assaltaram os malvados para devorar minha carne, são eles os adversários e inimigos que tropeçam e caem. Se contra mim acampa um exército, meu coração não teme. Se contra mim enfurece a batalha, mesmo então tenho confiança. Uma só coisa peço a Javé, só isso desejo: morar na casa de Javé todos os dias de minha vida. Então aqui ele está dando um testemunho muito. O que é que nós pedimos a Deus? Pedimos a Deus a graça de ir para o céu. Porque no fim é isso que importa. Vocês têm que entender o seguinte, que o céu existe. O céu existe e o inferno existe. E a gente tem que procurar um jeito da gente ir para o céu. Se convença disso, se autoconvença. Se você. Ah, isso é conversa. Não, se convença. O céu existe. E nós devemos ter um modo de vida que nos conduza a essa situação quando a gente vier a falecer, não é? Vier a falecer. Então, é isso aqui. Uma só coisa peço a Javé, só isto desejo: morar na casa de Javé todos os dias de minha vida. É a felicidade eterna, né? Porém, para quem não acredita, fica meio difícil, porque quando você abre mão de Deus, tudo, assim, se você levar a uma profunda reflexão, por exemplo, por que eu não roubaria? Se eu não acredito em Deus, eu não tenho motivo nenhum para. Por quê? Só porque uma pessoa vai achar ruim? Se é um bem que eu posso retirar sem esforço nenhum, né? Então, sem Deus, se você parar para refletir, não tem por que você fazer as coisas. Por que que não mentiria? Por que que eu teria que dizer a verdade, se ela for pedida a mim, né? Por que que eu deveria dizer a verdade? Se essa verdade, por acaso, por exemplo, me denunciar de um erro. Eu errei, de certa maneira, e por que eu deveria falar? Se eu não acredito em Deus, não tem por que eu não falar. Não tem por que eu falar a verdade. Por que eu deveria ser fiel à minha esposa? Todo mundo sabe que eu, como homem, digo: é difícil você ser fiel à sua esposa. É difícil, não é uma coisa assim do que você é, quer simplesmente, vamos dizer assim, eu quero e pronto. Não, existe muitas mulheres, né? Da mesma forma, do ponto de vista da mulher, existem muitos homens aí dando sopa, né? E muitas vezes homens que na nossa visão são pessoas atraentes. Então por que que eu deveria me negar se Deus não existe? Se Deus não existe? Porque para mim, é, a principal justificativa de não procurar essas coisas é o fato de eu entender que Deus existe, que Deus existe, e eu tenho que ser fiel a Ele em tudo, fiel a seus mandamentos. Eu amo a Deus do fundo do meu coração. Eu amo a Deus, então eu lhe quero ser fiel, né? Mas se Deus não existe, não tem por que a pessoa querer essas coisas, né? Olha, para gozar da suavidade de Javé e contemplar seu santuário, ele me dá abrigo em sua tenda e no dia da desgraça esconde-me em sua morada. Sobre o rochedo me eleva, e agora levanta a cabeça sobre os inimigos que me rodeiam. Imolarei em sua tenda sacrifícios de louvor, hinos de alegria cantarei a Javé.
Ouve, Javé, minha voz. Eu clamo, tende piedade de mim. Respondei-me. De vós, meu coração disse: buscai minha face. Vossa face, Javé, eu busco. Não me escondeis vossa face. Não rejeiteis com ira vosso servo. Sois meu auxílio. Não me deixes, não me abandoneis. Deus meu Salvador, ainda que pai e mãe me abandonem, Javé me acolhe. Mostrai-me, Javé, vosso caminho. Guiai-me pela reta estrada por causa de meus inimigos. Não me entregueis ao arbítrio de meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas que só respiram violência. Tenho certeza que vou contemplar a bondade de Javé na terra dos vivos. Espera em Javé, ser forte, anima teu coração e espera em Javé. Então, é isso, né? A parte que me tocou aqui foi levantou falsas testemunhas contra mim. Quantos cristãos que estão na graça de Deus, quantas pessoas que estão na graça de Deus não vão passar por uma situação dessa, né? De você se tornar uma pessoa tão brilhante, tão admirável no mundo, que desperta a inveja de outras pessoas e elas começam a levantar falsos testemunhos contra você. É uma situação complicada. É uma situação complicada, não é, e outra, é tão complicada que você não deve você não deve odiar esse irmão. Você deve desejar para ele o céu, né? Então, enquanto ele maldiz você, você tem que bem dizer a ele diante de Deus, né? E não é fácil, não é fácil. Por exemplo, eu adquiri essa irritação com as pessoas. Com as pessoas. Por quê? Porque eu lembro-me que eu passei por bastante tempo sendo ofendido. E minha reação era rezar pela pessoa e fazer o bem a ela. Porém, assim, tem certas pessoas que eu vejo e só de olhar eu perdo elas do meu coração. Se eu ver elas, eu falo com elas. Se eu ver elas, eu me aproximo delas, não tenho nenhum sentimento com relação à vingança nem nada desse tipo. Porém, fisicamente, quando só de olhar para a pessoa, meu lábio começa a tremer, né? Meu rosto começa a desfigurar. Então, é, não é fácil, não é fácil, né? Não é fácil você se manter nisso aqui, né? Nessa situação de você ser ofendido, né? De certa forma, e mesmo assim você tá lá, não, meu Deus, guarda essa pessoa, meu Deus, converta ela, meu Deus, abençoe ela, meu Deus, dê a graça da conversão a ela, que ela entre na sua graça e vá para o céu também. Não é fácil, meu irmão, não é fácil. E então é isso, né? Deixa eu só terminar aqui com o último salmo. Para vocês verem, eu só contei isso para vocês verem assim, as consequências, né? Que eu adquiri hábitos, eu adquiri reações involuntárias, né? Eu adquiri várias coisas assim nessa questão do testemunho. Pô. Não é fácil. Súplica e graças de Deus. A voz eu clamo, Javé, meu rochedo. Não fiquei surdo a minha voz, pois não me falai, serei com quem eu tô meio medicado, viu? Então, e eu não dormi direito, né? Não dormi direito, então eu tô meio lento no raciocínio. Então, se eu errar em alguma coisa aí, por favor, me desculpe. Pois se não me falais, serei como quem desce à sepultura. Escutai a voz de minha súplica quando eu vos imploro. Quando elevo as mãos para vosso santuário, não me arrasteis com os ímpios,
e com os que praticam o mal. Falam de paz com seu próximo, mas têm no coração a maldade. Tratai-os conforme suas obras, Javé, e segundo a malícia de seus atos. Pagai-lhes de acordo com suas ações. Dai-lhes o salário merecido, pois não atendem às obras de Javé, nem ao que fazem suas mãos. Que ele os destrua e não os reedifique. Bendito seja Javé, que ouviu a voz de minha súplica. Javé é minha força e meu escudo. Meu coração nele confia. Socorreu-me, por isso exulta meu coração. Com meu canto dou-lhes graças. Javé é a força de meu povo, o refúgio salvador de seu ungido. Salvai nossas, salvai vosso povo e abençoai vossa herança. Guiai-os e para sempre sustentai-os. Aqui ele fala da confiança, o tema novamente da confiança, né? Da confiança em Deus. Para Deus, eu ouvi uma frase hoje que dizia assim, né? Que para Deus, o que é impossível para a gente é fácil para Deus. E é bem isso mesmo, porque quando a gente fala de Deus, você tem que lembrar que a gente está falando da própria verdade, da própria vida, né? Ou seja, nós existimos dentro de Deus. Nós descrevemos o mundo dentro de Deus. Nós falamos a verdade dentro de Deus. Os acontecimentos são parte de Deus. A história, eu chego a dizer assim, a história é Deus. É Deus. Não importa como ela está sendo contada, né? Porque na escola o pessoal conta, é uma história revolucionária, né? Como se fosse os oprimidos contra os opressores. Eu prefiro contar a história da graça. É por isso que eu estou lendo, por exemplo, minha atual leitura durante o dia é São Bernardo de Claraval. E ele já tem me ensinado algumas coisas, né? Algumas coisas, como, por exemplo, é, eu tenho aprendido com ele o fato da mortificação. É da mortificação, que é. Eu, assim, eu decidi fazer. Eu tô pensando aí no que vou fazer, mas às sextas-feiras eu acho que eu vou começar a fazer um jejum. Um jejum, algo do tipo. Começar a me habituar nesse sentido, né? Mas aqui ele fala da confiança em Deus, porque, olha, São Bernardo de Claraval, por exemplo. São Bernardo de Claraval, ele passou por muitas situações. Ele era um rapaz, pelo que eu me lembro, parece que ele era rico. Ele era um rapaz de uma família com posses. E ele tinha os irmãos dele e tudo, né? E ele era alguém muito que queria seguir a Deus, que queria seguir a Deus. E ele naquele negócio ele sentiu vontade de ser monge no mosteiro de Sestes, né? Sestes, um negócio assim, Sestes. Eu acho que é lá para França, Itália, alguma coisa assim, né? E, e nessa história desse mosteiro, o mosteiro estava definhando, né? Não tava, ninguém queria ser mais monge. E quando ele abriu a boca para dizer que queria ser monge, todos os familiares e amigos dele falaram que absurdo, você poderia ser um mestre de letras, você poderia ser um grande professor, né? Você poderia ser tantas coisas, né? Tantas coisas, você quer viver na pobreza e se matar de trabalhar e orar num monastério, né? E todo mundo foi lá naquela situação contra ele, e ele se sustentou e disse, eu vou assim mesmo. E foi, né? Ele foi se tornar monge. Aí lá vai ele, né? Ele foi lá se tornar monge. E a primeira missão, se eu me lembro bem, eu posso estar contando alguns detalhes meio que errados, mas foi mais ou menos assim. Eu sei que a primeira ação dele foi ele sair para ver se recrutava mais monges, né? E a pregação dele era tão verdadeira que ele vivia aquilo. Ele falava do que ele vivia. Não é como você falar de forma intelectual, né? Intelectual que você
só fica citando referências tal, e você não tem nenhum dado concreto que você mesmo absorveu, né? Porque na vida a gente tem que absorver as lições, né? A gente ou aprende com os outros ou aprende com a gente mesmo, né? Ou os erros, né? Ou aprende com os erros dos outros ou aprende com os nossos próprios erros. Né? E a gente também consegue tirar experiências, verdades dessas várias situações, né? Então, lá vai ele, né? Ele passou por essa situação que ninguém queria que ele se tornasse monge, e ele foi, né? E conseguiu convencer várias pessoas. Era tanto que as mulheres escondiam seus maridos para não deixar eles ouvirem o discurso de São Bernardo, porque era tão convincente, tocava tanto o coração deles que esses homens pediam autorização às mulheres para deixar o casamento e ir para a vida religiosa, né? E foi acontecendo várias situações desse tipo, né? Até que chegou em determinada época que ele chegou no monastério e ele começou a fazer os jejuns e os trabalhos. Ele jejuou tanto, ele jejuou tanto que o estômago que adquiriu uma doença no estômago. Ele jejuou tanto que adquiriu uma doença no estômago. Uma doença que seguiria com o resto da vida dele todinha, né? E lá vai São Bernardo, em orações, em estômagos, em jejuns e em trabalhos. Oração, jejum, trabalho. Oração, jejum, trabalho. E ele sempre naquele negócio, na regra do silêncio, né, de São Bento, né? Os monges não conversam, passam um dia meditando, né? E ele vai lá para frente. Eu sei que chega em determinado, ele quando abre o mosteiro de Claraval, né? Ele abre o mosteiro de Claraval e nessa época ele fica tão doente que o bispo pede permissão para cuidar dele durante um ano, né? E faz ele jurar obediência ao bispo, né? Ao bispo. E ele jura e o bispo começa a obrigar ele se tratar, a ele largar dos costumes tão rigorosos dele, da regra tão rigorosa que ele seguia, para ele poder melhorar sua saúde, né? E ele vai naquela situação, né, de sacrifício perante Deus, de jejum, de trabalho, de penitência, de meditação, lendo a palavra, né, lendo a palavra, refletindo sua própria história e como foi isso, como foi aquilo, e ele vai continuando naquela situação, né? E, e ele vai se configurando a Cristo. Ele vai se configurando a Cristo, porque isso tudo que a gente está fazendo aqui, né? Lendo a Bíblia, fazendo essas orações, etc., é uma maneira de se configurar a Cristo. Todo cristão deve se configurar a Cristo, né? E assim foi com São Bernardo, né? E ele continuou. Eu sei que na parte que eu parei foi a parte que eu ainda não li o livro todo, né? Mas a parte que eu parei foi a parte em que ele começa a realizar milagres, né? São pessoas que estavam paralisadas, né? Ele faz o sinal da cruz, reza por elas e a criança abraça sua mãe, né? Ela com as duas pernas e os dois braços tortos, né? Ele faz o sinal da cruz, reza pela criança e a criança vai lá e abraça a mãe. Então ele começa a fazer vários milagres nesse sentido, né? Nesse sentido. E já quando chega a um ponto desse, a pessoa já está tão configurada a Cristo que ela pode dizer que não é ela que vive, é Cristo que vive nela. Então, Cristo vivendo, as obras que Cristo fez, esses seguidores vão fazer ainda obras maiores ainda, né? Eu lembro que ele também teve uma época de dúvida. São Bernardo tem me ajudado muito, sabe? São Bernardo, eu tinha uma época de dúvida, dizendo assim, meu Deus, eu sempre quis viver sem que as pessoas me conhecessem. Eu nunca quis ser conhecido, né? E eu queria viver um escondimento para o Senhor.
É só ir para a igreja, fazer minhas orações, fazer minhas comunhões e voltar para minha casa, voltar para minha família, sem esse tumulto, né? Esse tumulto das pessoas me verem e me conhecerem. E São Bernardo ele também tinha essa situação. Porém, também tem outra coisa, né? Tem outra situação que Jesus fala, né? Que não se acende uma lamparina para tapar ela com uma peneira, né? Mas para colocar em cima da casa para que ela ilumine toda a casa. Né? Então, São Bernardo ele refletia, como eu também refleti, sobre sobre você pregar para os outros, você tentar demonstrar, você tentar exemplificar com sua vida como é que você vai como você vai converter os outros. Não diria se converter, que eu não sei se eu estou convertendo ou deixando de converter ninguém. Eu só estou dizendo assim, né? Mostrar, tentar mostrar, né? Mostrar, explicar e mostrar como é a vivência de um católico, né? De um católico, mostrar lá em sua intimidade, um católico que está na graça de Deus. E São Bernardo também teve isso, né? Porque há um perigo muito grande, um perigo muito grande com relação à vaidade, entendeu? A vaidade, porque quando as pessoas começam a lhe conhecer, elas começam a lhe tratar bem, né? Elas começam a vir a falar com você, etc. Isso, de certa forma, tende a querer corromper o nosso coração, né? Nós se achamos melhor do que nós somos, entre outras palavras, né? Então, São Bernardo também foi assim, só que ele foi convencido por Deus, e foi convencido de que ele deveria sair e falar para o mundo, né? E o mundo falar para o mundo que Deus existe, né? Deus existe e que isso é uma grande felicidade, né? E como é que diz? E é um grande sinal de esperança, né? E nem, tudo não acaba aqui, né? Nem tudo acaba aqui. Tudo, nós temos o céu, né? E no céu a gente vai ter a felicidade eterna, né? Então, eu acho que é isso, né? Deixa eu voltar aqui para o Salmo, né? Salvai vosso povo e abençoai vossa herança, guiai-me para sempre sustentai-os. Guiai-os e para sempre os sustentais. Eu gostaria de finalizar com essa palavra, né? Que Deus nos proteja, Deus nos guie, Deus nos guie do fundo do coração. Diga-se, todo mundo que assistiu aqui, Deus nos guie, né? E vamos fazer as meditações, né? Se vocês puderem acompanhar, acompanhem. Eu estou fazendo essas meditações do fundo do meu coração. E eu acho que é isso aí, viu? Então, obrigado. Quem puder se inscrever, se inscreve. E é isso aí. Obrigado.